Olá, me chamo Lucas, sou um dos historiadores aqui do Parque Histórico de Carambeí e estou aqui para mostrar para vocês um projeto bem bacana que nós, do Parque Histórico de Carambeí, desenvolvemos em conjunto com a Rede de Educação Municipal da cidade. Olá, meu nome é Rosana, professora da Escola Municipal Professora Tereza Gaitner Cercas, e atuei nesse projeto. Ele se chama O Mapa do Patrimônio. Nele podemos ver o que os alunos carambienses consideram como um patrimônio de Carambeí. Mas o que será que é um patrimônio? Patrimônio é algo que nos conecta, é uma herança que é passada de geração em geração. O patrimônio, se preservado, mantém viva a memória de um povo. Ele nos diz quem nós somos. Também é um testemunho de nossa história. Mas vale lembrar que os patrimônios são plurais. Eles não precisam necessariamente representar só um povo. Podem também representar uma pequena comunidade, um bairro, um grupo de trabalhadores, como os tropeiros, por exemplo, ou até mesmo um grupo de imigrantes. Os patrimônios também são variados. Eles podem ser materiais ou imateriais. Por exemplo, um prédio histórico pode ser considerado um patrimônio material, assim como uma estátua. Já o imaterial, ele normalmente está associado a um conhecimento ou a um sentido que um grupo carrega, como por exemplo, uma receita antiga que alguns imigrantes trouxeram de seu país de origem, ou até mesmo uma festa tradicional que ocorre em uma data específica, como a festa junina ou uma festa religiosa da comunidade. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essas categorias, vocês podem assistir uma playlist que montamos para vocês, explicando bem direitinho cada um desses tipos de patrimônio e com bastantes exemplos. Mas quem decide o que é patrimônio? É a própria comunidade que, após conscientizada sobre o que é um patrimônio, é quem decide qual é o patrimônio que a representa. Qual patrimônio conta a história dessa comunidade? Pensando nisso, bora conhecer alguns patrimônios que os alunos escolheram para representar as suas comunidades? Esta é a Capela Imaculada Conceição, considerada um patrimônio material de Carambeí. Esta foi a primeira igreja católica de Carambeí, fundada em meados do século XIX. Sua fundação está atrelada ao movimento dos tropeiros que formaram um ciclo econômico que passava pela região em pontos importantes como a Fazenda Carambeí. A construção é um estilo colonial barroco e abriga a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, achada em um rio por um pescador. Este é outro patrimônio material de Carambeí, a linha férrea cuja construção inicial é datada de 1908. Havendo duas estações na cidade, sendo a primeira localizada no Cantanduvas e a segunda aqui no Boqueirão, a linha férrea propiciou o desenvolvimento da comunidade carambeense. Originalmente, sob jurisdição da empresa Brazil Railway Company, ela possibilitava o escoamento de produção entre o sul e o sudeste. Além disso, foi graças a ela que se deu início à colônia de imigrantes holandeses, em 1911. Após comprar os lotes da Fazenda Carambeí, a companhia iniciou seu plano de colonização na área para estabelecer uma produção agrícola, com o intuito de abastecer as cargas de seus trens. Este é um dos patrimônios naturais de Carambeí. Apontado pelos alunos foi o Córrego do Lajeado. Aqui, essa nascente serviu de abastecimento para os moradores do bairro, assim como um ponto de lavagem de roupas durante a época de estiagem. Muitas crianças da comunidade cresceram brincando próximo a este bem natural e possuem uma memória afetiva com ele. Apesar de atualmente, por conta da crescente urbanização, o córrego está diminuindo, o lugar ainda é um espaço de ação humana, onde a comunidade local estabelece e floresce a sua cultura e a sua história.
Este é um memorial, uma estátua em homenagem aos tropeiros que contribuíram com a formação de Carambeí. Ela é um patrimônio material que fala sobre as tropas muito marcantes no século XIX, que traziam gados e mercadorias entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Como ponto de parada, muitas fazendas ao longo dos Campos Gerais posteriormente se tornaram comunidades e cidades, como foi o caso de Castro Carambeí. Mas não estamos aqui para falar só sobre esse patrimônio material, e sim sobre 3 outros patrimônios imateriais deixados como herança pelos tropeiros. Alguns alunos apontaram receitas produzidas pelas tropas que duram até hoje em algumas famílias do município. Pratos como entrevero de pinhão, quirera com costelinha de porco e paçoca com carne de porco. Os tropeiros necessitavam de alimentos calóricos para suportarem grandes viagens e o frio da região. Estes alimentos têm diversos ingredientes misturando a carne com alimentos da região, como o pinhão, a paçoca e outras influências culturais de outros colonizadores. São receitas encontradas ao longo dos Campos Gerais, mas que deixaram uma marca cultural em Carambeí com o passar do tempo. Você pode conhecer mais sobre esses patrimônios acessando o link do nosso site. A própria pesquisa sobre os patrimônios foi feita pelos alunos, ou seja, a comunidade foi protagonista no ato de contar a sua própria história. Inclusive, o site do Mapa Patrimônio continuará aberto para que outros patrimônios possam ser inseridos, conforme a comunidade passa a reconhecê-los como seus representantes. E para você, carambense, qual é o patrimônio que te representa?